Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo Larry C. Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Precis frisken nu med dem all. Larry, vamos começar pelo que aconteceu na Venezuela. A administração Trump, de alguma forma, conseguiu sequestrar o presidente venezuelano, o presidente legítimo da Venezuela, e trazê-lo para os Estados Unidos. Quando vi as fotos de Maduro sendo trazido daquela maneira, foi inacreditável, quase sombrio, ver esse tipo de comportamento vindo da administração Trump. Você se lembra? Eu me lembro da foto que o governo israelense publicou dos últimos momentos da guerra de Yahya. Eles achavam que aquelas imagens diminuiriam o caráter dele, mas aconteceu o contrário. As pessoas viram aquilo de outra forma. Então, quando você observa tudo o que aconteceu com essa operação, qual é o seu entendimento? The story we're being told publicly. Bem, a história que estão nos contando publicamente não é o que realmente aconteceu. O que sabemos com certeza é que Maduro está sob custódia. Ele foi sequestrado. Mas, ao que parece, houve um acordo muito elaborado, negociado com o Catar, atuando como uma espécie de intermediário. E parece que isso é, digamos, uma repetição da missão de matar Bin Laden, que aconteceu há, uns 15 anos? Porque você deve se lembrar que naquela missão, os Navy SEALs, a equipe 6 dos SEALs, voaram para capturar Bin Laden e não enfrentaram nenhuma resistência. Não havia sistema de defesa aérea atirando contra eles. Air defense systems shooting at him. E outros relatos contemporâneos do lado paquistanês na época mostraram que os paquistaneses basicamente desligaram toda a eletricidade. Os Estados Unidos finalmente haviam confrontado o Paquistão por abrigar Bin Laden, e o Paquistão basicamente ficou de lado e deixou os Estados Unidos entrarem e capturá-lo. Foi isso que aconteceu aqui. Não havia nenhum sistema de defesa aérea em operação contra esses helicópteros. Eles transportavam membros da Delta Force, e esses helicópteros eram pilotados por um grupo chamado Task Force 160. Assim, aparentemente, Maduro era protegido por 32 ou mais guardas cubanos, e eles foram mortos. De novo, não sabemos as circunstâncias. Acho um pouco difícil acreditar que esses caras da Força Delta desceram de rapel dos helicópteros ou que estavam voando em Little Birds, de onde poderiam simplesmente pular e começar a atirar imediatamente. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Mas a nova presidente interina, Delcy Rodrigues, tem ligações com o Catar e também foi ministra do Petróleo. Parece que havia algum tipo de acordo em vigor. E talvez até o próprio Maduro, se você viu as fotos, parece que ainda está em campanha. Ele aparece sentado, fazendo sinal de positivo com as duas mãos e sorrindo em alguns casos. Quero dizer, é muito, muito estranho. Então, isso é uma jogada dos Estados Unidos para assumir o controle do petróleo na Venezuela. E isso levanta a questão, por quê? Isso não se trata apenas da situação econômica dos Estados Unidos. Acredito que seja um prelúdio para um ataque ao Irã. A razão para isso é que os estrategistas preveem que quando o ataque ao Irã acontecer, por Israel, com assistência dos Estados Unidos, os iranianos fecharão o Golfo Pérsico. O petróleo deixará de fluir, especialmente da Arábia Saudita, mas também do Irã. E eles terão aqui uma fonte alternativa com a Venezuela. Isso significa colocar as empresas petrolíferas americanas lá e começar a extrair aquele petróleo. Portanto, as pessoas não devem olhar para isso isoladamente. Trata-se de algo muito mais complexo. Larry, quais são as acusações contra Maduro nos Estados Unidos? Bem, eles divulgaram uma acusação extensa. E veja, um dos meus amigos, um oficial aposentado de operações da CIA, que foi, na verdade, o chefe da divisão da América Latina, ficou realmente incomodado com um artigo que escrevi outro dia.
Agora, do ponto de vista dele, e da forma como isso é visto dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, Maduro é um cara muito ruim. O problema que vejo na acusação é que uma das alegações é de que ele estava facilitando o tráfico de drogas pelo cartel de Sinaloa, que fica no México. Acho isso muito estranho, porque por que o cartel de Sinaloa, no México, iria até o sul, até a Venezuela, para tentar importar cocaína para os Estados Unidos? Mas ele fez acusações sobre o relacionamento dele com as Farc e o tráfico de drogas. As Farc são um grupo revolucionário colombiano que luta contra o governo da Colômbia desde 1964. Então elas existem há, o quê? 61 anos, certo? O problema com essa acusação é que ela não tem detalhes específicos. Eu já participei da redação de acusações formais ou queixas criminais, inclusive em casos contra lavadores de dinheiro, e uma das coisas que você deve incluir são detalhes, como, por exemplo, em 15 de dezembro, Nicolás Maduro se reuniu com o líder das Farc, ou do cartel de Sinaloa, em determinado local, discutiu X, Y e Z, e decidiu tomar certas ações que levaram a resultados específicos. É preciso esse nível de detalhe. Você não tem isso nesta acusação. O que há é o que eu chamo de culpa por associação. Agora, não estou dizendo que Maduro não tenha se envolvido nessas atividades, mas ao ler a acusação percebe-se que é muito mais um documento político. Não é uma lista real de crimes específicos. Então será interessante ver, quando isso realmente for a julgamento, qual será o sucesso do governo em tentar sustentar seu caso. Mas, de qualquer forma, é como se sabe, Maduro já não é mais relevante. Ele foi tirado de Sinai, assim como Bashar al-Assad foi tirado de Sinai na Síria. Mais uma vez, houve muitas negociações acontecendo nos bastidores que não são visíveis ao público. O público recebe uma narrativa, e nessa narrativa, os Estados Unidos agem corajosamente para derrubar esse ditador. O que vemos, porém, na Venezuela é que as forças armadas venezuelanas continuam intactas. Aparentemente, não há tropas americanas em solo venezuelano. Parece que houve algum tipo de acordo em que, basicamente, os Estados Unidos poderiam retirar Maduro do poder e talvez recuperar o acesso à indústria do petróleo. E bem, eles tentarão fazer isso funcionar. A vida seguirá em frente. Donald Trump, por muito tempo, argumentou, quando concorria contra os democratas, durante seu primeiro governo e até agora, que a mudança de regime é um fracasso, que não vai funcionar. E neste momento, ele está fazendo a mesma coisa. Está se transformando, sabe, em uma espécie de aparato de mudança de regime. Seu governo está, de forma impressionante, argumentando que a situação na Venezuela é diferente do que aconteceu na Líbia, no Iraque, no Afeganistão e na Síria. Será que eles realmente sabem? Porque Marco Rubio diz isso. Marco Rubio parece achar que é um especialista em América Latina e que mais ninguém entende nada sobre o assunto. Certo. Sabe, o juiz napolitano, eu vi a entrevista dele mais cedo com Alistair Crook, e ele montou uma coletânea do que Trump está dizendo agora sobre, sabe, comandar a Venezuela, basicamente uma mudança de regime, e depois o que Trump dizia 4 anos atrás sobre como a mudança de regime estava fora de questão, certo? E o que é meio assustador nessa montagem que o juiz preparou, o produtor dele, Chris, fez isso, é o quanto Trump mudou. Outro dia, não sei se você viu, ele estava meio enrolando as palavras e falando bem devagar. Ele não está bem. Mentalmente, a idade dele está aparecendo de forma bem evidente. Mas agora, ele colocou os Estados Unidos na posição de tentar administrar uma mudança de regime. Veja, o problema, pelo que eu tenho visto, meu Deus, voltando uns 40 anos... Então, quando fui exposto pela primeira vez às operações da CIA na América Central,
quando eles criaram a Força-Tarefa Centro-Americana para coordenar o esforço de tentar derrubar os sandinistas, derrotar os sandinistas. O cara que colocaram no comando era um sujeito chamado Alan Fierce. E o Fierce tinha como histórico o trabalho com os árabes no Oriente Médio. Esses eram seus alvos antes. Eles trouxeram muita gente. E dentro da CIA existe uma espécie de hierarquia. A América Latina sempre foi considerada um pouco periférica, porque os melhores oficiais de inteligência geralmente eram designados para lugares como o Oriente Médio. Então eles chegaram com essa atitude de superioridade e realmente viam os centro-americanos com desdém, como se dissessem, sabe, eles não são muito inteligentes. They're not that smart people. I call it the little brown people approach. Eu chamo isso de abordagem dos povos marronzinhos. Sabe, aquele tapinha na cabeça, pat, tratando os povos marronzinhos de forma bem paternalista. E, no entanto, o que eu via como analista eram todos esses gringos muito inteligentes. Por exemplo, no caso dos hondurenhos. Os hondurenhos estavam nos deixando para trás. Eles acabaram sendo os grandes manipuladores, não os Estados Unidos. E acho que é isso que eles vão descobrir na Venezuela também. Eles têm um talento para não serem diretamente confrontadores, nem entrarem em conflito direto com os Estados Unidos. Mas, meu Deus, tentar controlar o que acontece naquele país economicamente, com todo o contrabando indo e vindo pelas fronteiras entre a Colômbia e a Venezuela, e depois entre a Venezuela e o Brasil, eles simplesmente não entendem isso em Washington. Eu não sei quanto da riqueza da Venezuela eles conseguem levar ao mercado, porque a infraestrutura simplesmente não está bem preparada para isso. E é uma estratégia de longo prazo, se é que essa é realmente a estratégia. Como você percebeu a reação do governo venezuelano, da vice-presidente de Maduro e do povo na Venezuela? Bem, com base nos comentários públicos, eles não estão cedendo a isso e rejeitam a interferência dos Estados Unidos. A nova presidente interina, Delcy Rodrigues, sabe, ela tem uma trajetória interessante. Não sei se você viu a entrevista que Max Blumenthal fez com ela há alguns anos, mas o pai dela foi vítima de tortura pela CIA e morreu na prisão. A CIA tem um envolvimento de longa data na Venezuela, que remonta a décadas. Sempre foi algo que os incomodou, o fato de que quando Hugo Chávez assumiu e venceu, ele foi eleito democraticamente. Depois disso, nós iniciamos uma campanha para desacreditá-lo. Agora, ele também fez coisas por conta própria que contribuíram para sua própria descredibilização. Mas a virada real só aconteceu quando ele nacionalizou a indústria do petróleo, a PDVSA. Você sabe, isso tirou dinheiro dos bolsos da Exxon. E sabemos pela história que as companhias de petróleo exercem muita influência sobre a CIA, trabalhando em parceria com ela para derrubar governos. Acho que houve algo parecido no Irã há cerca de 70 anos, com um sujeito chamado Mossadegh, que teve a ousadia de tentar assumir o controle dessas companhias de petróleo. E é preciso olhar para o lado econômico disso. No passado, quando a Exxon administrava os campos de petróleo da Venezuela, ela extraía a riqueza, mas essa riqueza não era reinvestida no país para aumentar a renda e o padrão de vida da população. Era isso que Hugo Chávez e Maduro deveriam consertar. That's what Hugo Chavez and Maduro were supposed to fix. Depende de qual narrativa você quer seguir. A narrativa ocidental basicamente diz que o socialismo adotado por Chávez e depois por Maduro enfraqueceu e desmantelou a economia. Mas há outras evidências que sugerem que, pelo menos nos últimos 3 anos, com Delcy Rodrigues desempenhando um papel importante, houve, na verdade, uma recuperação da economia venezuelana. A Venezuela também foi vítima das sanções ocidentais. Então, sabe, a Venezuela é mais uma peça no tabuleiro desse jogo de xadrez global. Assumir o controle do país e de seus recursos naturais, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, é visto como um movimento necessário para tentar preservar o sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos.
que controlou o mundo por tanto tempo e agora corre o risco de ser derrubado à medida que o BRICS ganha mais importância. Larry, olhe para essa imagem aqui. Deixe-me só abrir isso. Eu não sei exatamente o que é, mas a imagem que estou tentando mostrar a você ilustra a diminuição da importância do petróleo venezuelano de 1967 a 2000, porque o governo Chávez Maduro chegou ao poder em 2000. Antes disso, e logo após a chegada deles ao poder, dá para ver uma redução drástica em todo o mercado de petróleo da Venezuela. Então, quando se impõem muitas sanções a um país como a Venezuela, como se pode imaginar que o país vai crescer? Lembro que conversei com Alex Granor. Naquela época, ele estava na Venezuela e conheceu o governo anterior ao de Maduro e Chávez. Ele disse que a situação não era muito melhor do que é hoje. E aqueles governos anteriores eram muito amigáveis com os Estados Unidos, eram aliados do governo americano. Mas a qualidade de vida também não era boa naquela época. Sim. Bem, quero dizer, lembre-se do antecessor, Carlos Andrés Pérez, que foi presidente antes de Chávez. Ele era um agente controlado pela CIA. Então, quero dizer, o governo dos Estados Unidos tinha um controle significativo na Venezuela. E isso nos leva de volta à questão do propósito dos governos. Os governos vão agir de uma forma que melhore a vida das pessoas. A renda das pessoas cresce, elas têm acesso à saúde, estão mais seguras em suas casas. E isso é uma coisa, não querendo sair do assunto. Mas quando você olha para o que aconteceu na Rússia nos últimos 27 anos, volte a 1999, quando Putin assumiu o cargo. O estilo de vida médio, a riqueza, a segurança e o bem-estar do cidadão russo comum aumentaram de forma dramática, absolutamente dramática. E isso porque Putin não adotou como política se envolver em guerras estrangeiras. Enquanto isso, nos Estados Unidos, vimos um declínio, uma deterioração do que se poderia chamar de ambiente de classe média. E é a mesma coisa, há uma tremenda desigualdade de renda na Venezuela. E o crescimento dessa desigualdade realmente cria muitas pressões políticas que desestabilizam as sociedades. Você, não sei se você ouviu ou assistiu o mais recente, Donald Trump estava conversando com a imprensa, no Air Force One, acho, e foi questionado sobre a situação na Venezuela, se isso é diferente do que está acontecendo no Oriente Médio. Ele disse que o Irã deveria se preparar para um ataque, que está observando o que acontece lá. E se eles, como costumam fazer, matarem o próprio povo, ele disse, eu vou até lá e lutar contra o Irã. Ele vai enviar armas? Vai pedir para Israel atacar o Irã? Ou ele mesmo vai fazer isso? Não. Israel, eu acredito. Então vamos revisar o que aconteceu na última semana. Há uma semana, em Mar-a-Lago, Bibi Netanyahu estava se reunindo com Donald Trump. No dia anterior, no domingo, aconteceu o seguinte, e você pode falar sobre isso porque está no Irã, os comerciantes do mercado central fecharam as portas. Eles encerraram suas atividades. Um protesto começou e era contra a inflação que vem devastando o Irã. Mas o que é importante lembrar é que não é como se essa inflação tivesse piorado de repente há uma semana. Quero dizer, a inflação já estava presente há pelo menos 3 ou 4 meses, se não mais. Então surgem esses protestos e eles se espalham por todo o país. Agora, alguns querem acreditar que isso foi apenas algo orgânico. E o que quero dizer com orgânico é que as pessoas acordaram um dia e disseram, droga, estou tão irritado com este governo. Não dá mais para viver assim. Não aguento mais. Vamos, sair às ruas e começar a gritar, morte ao Ayatollah. Bem, essa é uma forma de ver a situação. Outra forma de ver é que existem influências estrangeiras que trazem dinheiro, e é possível comprar acesso às pessoas e dizer, ei, se você reunir um grupo de 100 pessoas para protestar,
para sair às ruas e protestar contra o governo, aqui estão alguns dólares americanos para você. Here's some US dollars for you. I mean, $100 buys you a lot of Quer dizer, $100 americanos compram muita moeda iraniana hoje em dia. Então esses protestos estavam acontecendo ao mesmo tempo em que Bibi Netanyahu se reunia com Trump, buscando permissão dele para atacar o Irã novamente e construindo o argumento de que, precisamos nos livrar dos mísseis balísticos do Irã. Ao longo da semana, enquanto os protestos continuavam, começaram a aparecer matérias na mídia ocidental, dizendo: meu Deus, o Irã! Veja toda essa forte oposição a Ayatollah. Agora, como você e eu já conversamos antes, você observou que há muita raiva direcionada a Raisi e ao seu governo. E há elementos dentro da sociedade iraniana que acham que Raisi tem sido complacente demais com o Ocidente. Não muito duro, mas complacente demais. E então, de repente, no oeste e no leste do Irã, em Balutistão, perto da fronteira com o Paquistão, e no lado ocidental, surgem alguns grupos armados. Eles começam a atirar na polícia e nas forças de segurança iranianas, e as forças revidam. Então é nesse contexto que, você sabe, Trump disse: sim, se vocês matarem esses manifestantes, nós vamos atrás de vocês. É mesmo? O que você vai fazer, Trump? Tudo isso é orquestrado, na minha opinião. This is all orchestrated, in my view. And it's orchestrated not so much to create E isso é orquestrado não tanto para criar condições no Irã que levem o governo a colapsar, mas para construir uma narrativa no Ocidente em que as pessoas digam: sim, precisamos intervir para apoiar o povo iraniano e pressionar por mais uma mudança de regime. É isso que está acontecendo, acredito eu. E sabe, você está aí, pode me dizer se vê de outra forma. Um dos principais grupos envolvidos é o Mujahideen do Irã, o PMOI, também conhecido como MEK, o Mujahideen e Khalq. O MEK, em particular, foi designado como grupo terrorista pelos Estados Unidos porque havia realizado ataques no Irã contra militares norte-americanos no passado. Matou 2 ou 3. Então, o MEK era considerado uma organização terrorista até que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, capturaram o MEK e depois perceberam que poderiam usar o MEK para atacar o Irã. E o MEK se tornou um ativo da CIA. O Mossad também passou a ter acesso a ele. E os operativos do MEK no Irã, que têm familiares e amigos por meio de sua rede, estiveram envolvidos nos assassinatos de pelo menos 6 cientistas nucleares iranianos em 2011 e 2012. Então é isso que está acontecendo agora. O MEK está tentando preparar o Irã como parte dessa preparação israelense para um ataque. E isso nos leva de volta à Venezuela. Naquela mesma semana, na segunda-feira, há uma semana, Trump se reuniu com Bibi Netanyahu, os protestos se espalharam e então houve essa movimentação para derrubar Maduro. Bem, se você está planejando atacar o Irã e teme que os iranianos fechem o Golfo Pérsico, eles já ameaçaram fazer isso antes, mas não fizeram. Se o fizerem, isso vai interromper o fluxo de petróleo. Se você puder ter uma fonte alternativa na Venezuela, porque ela tem uma quantidade tão grande, na verdade, tem a maior quantidade do mundo em termos do que pode ser extraído, acho que esse é um dos fatores que entram em jogo. Por isso, não devemos ver o que está acontecendo na Venezuela como algo separado ou independente do que está acontecendo no Irã. E ao mesmo tempo, como falamos na semana passada, houve esse movimento para empurrar a propaganda de que a Venezuela se tornou um refúgio seguro para o Hezbollah e o Hamas. Então, sabe, é tudo algo encenado. It's all stage managed. Até onde eles querem ir na América Latina, Larry? Porque o Marco Rubio está falando sobre Cuba agora e a Colômbia está em segundo plano. Até onde vai essa chamada doutrina Monroe, ou o que ela defende? Não sei se eles querem avançar para o Brasil, parece que também querem ir para lá. Mas qual é o entendimento da parte deles? Well,
Bem, vamos primeiro esclarecer o que é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe não é o que muitas vezes se interpreta ou se diz que ela é. Em outras palavras, ela não dá aos Estados Unidos o direito de controlar esse hemisfério ou de decidir com quem a Colômbia, o Brasil ou o Peru podem se associar. E se não gostarmos desse grupo estrangeiro, então, por Deus, eles não podem entrar. Isso não é, de forma alguma, o que a doutrina Monroe representava. O presidente James Monroe, em um discurso ao Congresso em 1823, chamado de Sétima Mensagem Anual, falou sobre como todas aquelas potências coloniais europeias, principalmente Portugal e Espanha, haviam tomado territórios por toda a região. Eles haviam tomado territórios por todo o hemisfério ocidental. Os britânicos também. Eles tinham territórios no Caribe. E os franceses, em St. Croix. Então o ponto dele era, não vamos interferir se algum desses países europeus tiver um território aqui, neste hemisfério. Não vamos interferir com eles, a menos que o povo desse território declare independência e queira se libertar. Aí sim nos envolveremos. Portanto, tudo isso dizia respeito a restringir e limitar a influência das potências coloniais europeias no hemisfério ocidental. E era especificamente como Monroe explicou, sobre a não interferência. Os Estados Unidos não iriam interferir. Monroe laid out non-interference. The United States was not going to interfere. So, for example, Mexico was a colony. Por exemplo, o México foi uma colônia da Espanha, e os Estados Unidos não intervieram militarmente no México para expulsar os espanhóis. Os próprios mexicanos fizeram isso em 1810. Mas 36 anos depois, os Estados Unidos, em violação à doutrina Monroe, provocaram uma guerra com o México, na qual tomamos do país o Texas, o Novo México, o Arizona e partes da Califórnia, porque esses territórios pertenciam anteriormente ao México. Assim, a forma como a doutrina Monroe está sendo interpretada agora é que os Estados Unidos se tornam o árbitro final sobre quais países estrangeiros podem manter relações com as nações da América Latina. Countries can have relations with countries in Latin America. So they're going to use Brazil's relationship with China. Então eles vão usar o relacionamento do Brasil com a China e a Rússia por meio do BRICS para mirar no Brasil. Mas isso vai ser feito por canais de inteligência. Não vai ser algo abertamente militar. Os Estados Unidos não têm capacidade militar, apesar de Trump se gabar de como somos grandes e poderosos. Simplesmente não podemos nos dar ao luxo, militarmente, de entrar em batalhas com os mexicanos, os colombianos ou os brasileiros. E veja, mesmo no caso da Venezuela, aparentemente não temos tropas em solo. Realizamos um ataque cirúrgico, matamos alguns seguranças e caímos fora. Na verdade, ele foi ridículo em relação à Rússia. Ele disse, olha o que fizemos na Venezuela. A Rússia está lutando contra os ucranianos há 4 anos e não fez nada. Veja como somos poderosos. Olhe para a Rússia. É impressionante. Sim, e olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos despejaram todo esse armamento supostamente incrível que mudaria o mundo e fracassaram. Sabe o que Trump fez aqui? Eu acho que finalmente despertou os russos e os chineses para o fato de que os Estados Unidos são loucos. Eles estão lidando com alguém que é clinicamente insano, que não pensa de forma racional e certamente não está interessado em construir um mundo melhor, mas em dominar o mundo para os próprios interesses. Acho que isso vai levar a uma mudança fundamental por parte da Rússia em seu tom ao lidar com Trump. Não é só isso. Foi também a tentativa fracassada de matar Putin, que aconteceu de novo 2 vezes há uma semana. Você não pode olhar para esses eventos como incidentes separados. É um erro fazer isso. Acho que isso faz parte de uma estratégia integrada, embora míope, para colocar a Rússia em alerta, para colocar a China em alerta, enquanto os Estados Unidos tentam manter sua posição dominante no mundo das finanças internacionais. E veja o Maduro, nesse caso, ele é apenas um bode expiatório. De novo, não estou tentando dizer que ele era um grande sujeito, um grande democrata, ou que realmente melhorou a vida do seu povo.
But, you know, we always like to come up with the Mas sabe, villain. nós sempre gostamos de Create this inventar villain. um vilão. My God, he's worse than Você Hitler. cria esse vilão, por Deus, ele é pior que Hitler, e então justificamos tirá-lo do caminho. Mas isso realmente muda alguma coisa? Quero dizer, fizemos isso com Manuel Noriega, com Muammar Gaddafi, com Saddam Hussein, com Milosevic na antiga Iugoslávia. Sabe, é muito essa mentalidade de Hollywood aplicada aos assuntos estrangeiros. Se você já teve a chance de ir a Hollywood para apresentar uma ideia de filme ou série de TV, uma das primeiras perguntas que os chefes de estúdio farão é: então, quem é o vilão? Quem é o vilão? So who's the villain? Who's the villain? Got to have a villain. And so Tem que haver um vilão. E então, sabe, nós sempre criamos esses vilões e garantimos que sim, o problema da Venezuela tem sido Maduro. Antes dele, o Chávez. Enquanto, sabe, com a Rússia, o Putin. Cara, se a gente simplesmente se livrasse do Putin, poxa, por Deus, as coisas seriam melhores. E é tipo, você tá brincando comigo? Quer dizer, sério? Você acha que o que tá esperando nos bastidores, se o Putin desaparecer, vai ser mais complacente e mais fraco que o Putin? Isso é loucura. Então o Ocidente parece ter um desejo de autodestruição e está agindo de maneiras que podem ser potencialmente devastadoras para o próprio Ocidente, especialmente para os Estados Unidos. Devastating for the West, particularly the United States. I think the point with the Trump administration Acho que a questão com o governo Trump é a energia e como eles tentam de alguma forma dominar o mercado por meio desse tipo de movimento. Veja o que aconteceu na Venezuela. No Irã, é a mesma mentalidade. A Rússia, ataques a petroleiros, ataques à infraestrutura na Rússia. Eles querem de alguma forma controlar a situação com energia, com petróleo. Mas até houve um ataque, Larry, ao oleoduto China-Mianmar. Agora, quando você reúne todos esses dados, percebe que a política é a política neoconservadora, mas sob a ótica do governo Trump. Certo? É. E eu não vejo a Rússia e a China, ou mesmo a liderança no Irã, sendo tão ingênuas a ponto de não entender o que está acontecendo com essa estratégia por parte do governo Trump. Porque tudo gira em torno da mesma coisa. Você pode encontrar, sabe, caminhos diferentes, tipos diferentes de estratégias, mas o objetivo principal é o mesmo. Different sort of strategy, but the main goal is the same. Well, I think Bem, acho que a Rússia e a China têm tentado evitar um confronto com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos continuam criando motivos para que isso aconteça. Neste país, fomos abençoados por nossa isolação geográfica. Quero dizer, temos o México ao sul e o Canadá ao norte. Mas nenhum representa qualquer tipo de ameaça militar para nós. Qualquer outro país que quisesse nos atacar teria que projetar força através do oceano. Mas isso não nos impediu de fazer exatamente o oposto. Pegar nosso poder militar e usá-lo ao redor do mundo em detrimento de outros países para beneficiar a nós mesmos. E conseguimos fazer isso impunemente ao longo do século XX. And we've gotten away with it throughout the 20th century. I mean, really, the last sort of Quer dizer, na verdade, o último tipo de confronto ao longo da fronteira sul foi com Pancho Villa, lá por 1918 ou 1919. Fora isso, os Estados Unidos nunca enfrentaram uma ameaça em seu próprio território e realmente nunca pagamos nenhum tipo de preço. Não vimos nossas cidades queimadas. Não vimos nossos bairros arrasados, como aconteceu com o povo em Gaza ou como está acontecendo hoje. Sabe, a guerra que provocamos com os russos está acontecendo em toda a Ucrânia. Um dia, temo que essa guerra chegue aos Estados Unidos. E quando o povo americano começar a sofrer desse jeito, só então os Estados Unidos começarão a mudar seu comportamento. Porque até agora, é como se fosse possível adotar o comportamento mais arriscado possível e, enquanto não houver consequências negativas, continuar fazendo o mesmo. Há um incentivo para continuar fazendo isso. E é isso que estamos vendo no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Sabe, nós não pagamos nenhum preço real em termos de sangue pelas nossas guerras no Vietnã. Sim, sabe, 58 mil, construímos um muro, choramos por isso, mas 58 mil não é nada. Esse número de pessoas morre todo ano em acidentes de carro, certo? E esses 58 mil foram ao longo de, 20 anos.
Então isso não é uma grande perda. Da mesma forma, Afeganistão, Iraque, sabe? Acho que talvez o número total de soldados americanos mortos nessas duas guerras tenha sido algo como 4.500, talvez 5.000. Ao longo de 21 anos no Afeganistão, isso não é nada. Então, sabe, a guerra tem sido um negócio lucrativo nos Estados Unidos. Tornou muita gente muito rica. Por que parar com isso? Então, sabe, é assim que eles veem tudo isso. Essas guerras, começaram uma guerra com a Venezuela, começar uma guerra com a Rússia. Isso apenas é uma forma de mais dinheiro. Os Estados Unidos vão conseguir o que pretendem ao remover Maduro do poder na Venezuela? Has it worked anywhere? I mean, Funcionou em algum lugar? Quero dizer, sabe, essa tem sido a ideia. Vamos voltar àquela época em que diziam: ei, se a gente simplesmente se livrar do Mossadegh, rapaz, teremos o controle do Irã e tudo ficará ótimo. Como isso deu certo? Vocês acabaram com o Ayatollah Khomeini. Então veja, o Iraque se livrou do Saddam, nós nos livramos do Saddam Hussein, e isso mudaria tudo magicamente. E sabe, no Panamá, eles se livraram do Manuel Noriega, mas o Noriega foi sucedido por governos corruptos e envolvidos com tráfico de drogas e outras coisas. involved with drug trafficking and other things. So this Então, essa interferência externa, tentando alterar o rumo das políticas nesses países em particular, eu não vejo isso. Não há um único caso que se possa apontar em que isso tenha dado certo. Ou em que o sucesso, sabe, como no Vietnã, tenha ocorrido por causa da intervenção dos Estados Unidos. Ou, digamos, como uma reação à intervenção dos Estados Unidos, tenha dado certo. Eles ficaram ricos, mas não foi a política dos Estados Unidos que os tornou ricos. Foi derrotar os Estados Unidos. Então, o poder de governar em Turbin. Foi assim que foram ricos. That's how they got rich. There were Houve tempos, como você e eu lembramos, em que a Europa tinha sua própria política, sua própria postura e muitas questões geopolíticas. Agora, não se ouve nada vindo da Europa, nada de construtivo. Mesmo com esse ataque à Venezuela, eles não conseguiram condenar o que aconteceu. E como a Europa enxerga seu futuro com esse tipo de comportamento? É ridículo. Eles estão se tornando inúteis nos assuntos internacionais. Não se vê nada saindo de sua política externa. Bem, mais uma vez, isso tem sido um declínio lento. O que realmente o acelerou foi o envolvimento da Europa nessas guerras, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Isso meio que colocou o prego final em seu caixão. Se voltarmos ao século XIX, uma das coisas às quais o presidente Monroe reagia era o fato de que existiam o Império Francês, o Império Britânico, o Império Alemão, o Império Holandês e os Impérios Espanhol e Português, todos em declínio. Mas, no século XIX, eles ainda lutavam entre si pelo controle. E veja, olhando para isso, era todo um continente, aparentemente cristão. Sua identidade havia sido forjada em batalhas contra o Império Otomano, e ainda assim eles lutavam entre si pela supremacia. E como se sabe, o grande conflito geralmente era entre franceses e britânicos. E então os franceses e os britânicos se uniram e foram à guerra contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. Mas de tudo isso, quando a Europa costumava ser a líder em indústria, quando a Revolução Industrial realmente decolou, construindo fábricas e produzindo praticamente tudo o que se podia imaginar, militarmente eles eram extremamente poderosos. Tinham os maiores exércitos. Cientificamente, as pesquisas que saíam das diferentes universidades espalhadas pela Europa faziam dela o Vale do Silício de sua época. Isso já não é mais assim. Como você apontou, a Europa está em declínio. Não é líder em nada. Pode ter uma ou duas áreas que ainda são importantes, mas na verdade já não é mais um continente essencial para a riqueza econômica global. É apenas administrado. É um centro financeiro, com a City de Londres em particular, gerenciando os fluxos de caixa.
Mas mesmo em áreas como seguros, a Lloyd's of London costumava dominar o mercado de seguros de navios estrangeiros. Pois bem, agora eles estão perdendo. Estão perdendo participação de mercado e estão surgindo alternativas. Rússia e China, a China em particular, são esse incrível gigante industrial que o Ocidente simplesmente não consegue igualar. O Ocidente está tentando desesperadamente conter a China e falhando em todas as tentativas. Então, sabe, a Europa agora é irrelevante. Eles ainda são capazes de causar grandes danos e tudo mais, mas em termos de ser uma força para o bem e de ter um papel de liderança nisso, isso acabou. Isso é passado. And having a leadership role in this, that's gone. That's history. Larry, I know that you're familiar with Larry, the eu case sei of que você conhece o caso de Osama Bin Laden, in, primeiro no Afeganistão, in depois no Afghanistan, then Paquistão. Pakistan. He Veja o que also Donald come Trump from disse quando os arguing repórteres with his perguntaram a sort ele of, sobre isso. answer to the reporters. Here is what he said. Sabe, você mencionou algo interessante. Lindsay mencionou Bin Laden. Eu escrevi sobre Bin Laden 1 ano antes do ataque ao World Trade Center e disse: vocês precisam ir atrás de Bin Laden. Estava no meu livro. Poucas pessoas querem dizer isso, mas estava no meu livro. Você sabe disso, eu acho. Você até falou sobre isso. Mas se tivessem me ouvido, teriam eliminado Bin Laden e não teria acontecido a tragédia do World Trade Center. Sabia disso? Eu previ Bin Laden. Aprendo algo novo todo dia. Não, mas você ouviu isso? Não, acabei de ouvir agora. Eu escrevi um livro, foi 1 ano antes do ataque que o livro saiu, e nele eu falava, tem uma página inteira, uma seção inteira, dedicada a um cara chamado Bin Laden. Ele é o vilão que precisamos eliminar. Então eu vou conseguir o livro. Até o Lindsey Graham disse que não sabia disso. O cara, o Larry, não sei se ele está realmente no comando nos Estados Unidos. Isso seria trágico, por causa de como ele pode ser facilmente manipulado. A mentalidade dele é que ele é o poder supremo em Washington, que ele domina tudo. Mas podemos ver outra coisa saindo da administração. Ele sabe pouco sobre a Ucrânia, sabe pouco sobre o Oriente Médio, e fala com arrogância sobre todos esses assuntos. And he talks big on all of them. But don't you think that Você não acha que isso poderia trazer? Bem, você sabe, lembra do problema com o governo Biden? Estamos caminhando para o mesmo tipo de situação. Well, the presumption is that there is Bem, a suposição é que existe alguma estratégia clara em andamento. E eu não discordo que haja algum elemento de planejamento, mas é mais voltado para a destruição do que para a criação. A visão não é, eles não estão sentados pensando, certo, como podemos alcançar um mundo em que as economias de todos os países sejam fortes, em que o padrão de vida das pessoas em todo o mundo melhore, em que possamos eliminar a pobreza, em que possamos eliminar o abuso de drogas, que destrói e arruína a vida dos dependentes. Não é uma agenda positiva, é uma agenda de como podemos assumir o controle, dominar e ditar as regras. E no que diz respeito à Rússia, não se trata de perguntar o que nós, nos Estados Unidos, podemos fazer para criar uma relação forte e amistosa com a Rússia. How can we be friends with Russia? No, it's about Como podemos ser amigos da Rússia? Não, a questão é como podemos controlar os recursos da Rússia e como podemos colocar a Rússia sob nossa dominação. E é a mesma coisa com a China. Sabe, eu costumo fazer uma piada. É como os agentes de Hollywood. Eles estão sempre tentando descobrir o que podem tirar dos outros. Em vez de, por exemplo, se você tivesse um agente que dissesse, ei, você é meu ator, o que posso fazer para garantir que sua carreira seja ótima, que você consiga os melhores trabalhos, os melhores papéis? Porque se você for bem, eu também vou bem. Em vez disso o que posso fazer para manipulá-lo, controlá-lo, para que eu lucre e te prejudique, independentemente do seu sucesso? É essa mentalidade. Os Estados Unidos não estão interessados em desenvolver um mundo próspero. Queremos ser os que mandam. Queremos estar no topo. We want to be the one in charge. We want to be on top. Larry,
Larry, você mencionou que talvez o caso da Venezuela esteja relacionado a um novo ataque ao Irã. Mas e quanto à Rússia? E quanto a tudo isso junto? Porque a Rússia, afinal de contas, depois de 4 anos de conflito na Ucrânia, ainda é a principal fornecedora de petróleo e energia para a Europa. Eu não sei quão rápido a Venezuela poderia substituir a Rússia, como poderia levar seu petróleo ao mercado, ou quão influente o atual governo dos Estados Unidos poderia ser nesse tipo de estratégia. That's the critical question. Sim, quero dizer, essa é a questão crucial. Dizem que a infraestrutura na Venezuela entrou em colapso. Não foi atualizada nem modernizada. Então não tenho certeza de quão rápido eles podem se recuperar e começar a produzir em níveis máximos. A verdadeira questão é, quem vai controlar esse petróleo? Para onde vão os lucros financeiros? Vão para o governo, ou para a Exxon, ou para os Estados Unidos? E as transações vão ser estritamente em dólares, o petrodólar. Porque, nessa reversa, a Venezuela medir web chinesa, o yuan. China using Chinese currency, the yuan. So this is, again, this is part of this global. Então isso é, você sabe novamente, parte desse panorama global. O surgimento dos BRICS é uma alternativa ao sistema financeiro dominado e controlado pelos Estados Unidos. E é isso, sabe, aquelas pessoas em Wall Street, desesperadas para manter o controle, desesperadas para continuar no comando. E sabe, atacar a Rússia é um dos elementos dessa estratégia, por assim dizer. Desmontar a Rússia, dividi-la, tomar o controle dos recursos russos. E mais uma vez, é um modo tão perigoso e tolo. O povo russo, realmente, e o governo russo, eles estão genuinamente interessados em trabalhar de forma cooperativa com outros países para que todos prosperem. So that everybody does well. But sorry about that. Desculpe por isso, mas o Ocidente não tem essa mentalidade. E sabe, acho que estamos caminhando para um confronto. Houve a tentativa de matar Putin na semana passada, e eles também estavam mirando um centro de comando nuclear. Esta é a terceira vez que a CIA mira elementos da força nuclear estratégica da Rússia nos últimos 3 anos. E acho que os russos finalmente perceberam que não dá para brincar, não dá para ignorar isso. Então, deve ser em 2026, será um ano muito terrível para o mundo. Sim. Antes de encerrar, Larry, como você avaliou a reação do governo chinês? Porque eles estão falando sobre o Irã, o Hezbollah e a Rússia estarem na Venezuela, mas sabemos que a Venezuela também é importante para a China. Ainda assim, já que a Venezuela fica longe da Rússia, do Irã e da China, como você percebeu a reação do povo chinês? Bem, eles estão indignados e perderam muito prestígio. Quero dizer, eles literalmente estavam se reunindo, acho que era o vice-ministro das Relações Exteriores da China, se encontrando com Maduro. Estavam assinando acordos e tendo discussões cerca de 12 horas antes de ele ser atacado. E nem está claro o que aconteceu com o representante chinês. Ele conseguiu sair da Venezuela ou ainda estava lá durante o ataque. Então, sabe, acho que Trump realmente é uma daquelas situações em que nos sentimos bem com o que chamam de sucesso militar inicial, mesmo que tudo tenha sido cuidadosamente planejado para minimizar o risco para os Estados Unidos. Ah, e eu esqueci de mencionar. Normalmente, quando as forças de operações especiais realizam esse tipo de incursão, elas têm a vantagem de fazê-lo no escuro, quando não há luar, porque possuem óculos de visão noturna. Desta vez, era lua cheia, certo? This was a full moon. Okay? Então, isso foi, sabe, extremamente arriscado. Realizar esse tipo de operação sob a luz de uma lua cheia. Porque veja, não sei se você já esteve em uma área montanhosa ou em uma selva à noite, quando há lua cheia. Lembro que quando eu morava em Honduras, em 1978, trabalhando em um projeto de desenvolvimento, havia momentos em que eu precisava sair à noite, caminhando de uma aldeia para outra, e os hondurenhos locais achavam que eu era louco. Provavelmente tinham razão.
mas descobri que quando a lua cheia, você não precisa de lanterna. Dá para enxergar muito bem, mesmo na selva. Notável. Então, o meu único ponto é que, mais uma vez, isso não foi planejado de uma forma que protegesse a vida desses atacantes ou dos operadores da Força Delta, porque eles fizeram a operação sob a lua cheia, em vez de esperar um ciclo em que não houvesse. Só estou destacando isso como um comentário à parte. Just pointing that out as an aside. Thank you so Muito much, obrigado, Larry, por estar for being conosco with us hoje. today. Um grande prazer, como sempre. As always. All right. Certo, meu amiga. A gente se vê antes em minutos. This week. Exactly. Exatamente. Até breve. Tchau. Bye.